Tem tá legendado, isso daí se passou na ONU, tá? E vocês vão ouvir o secretário-geral das Nações Unidas, Guterres, que foi primeiro-ministro de Portugal, um esquerdista convicto, um comunista convicto. Vocês ouviram ele e, em seguida, o embaixador de Israel, lá na ONU. Vejam o que foi esse debate. Eu quero colocá-lo inteiro, porque ele exemplifica muita coisa do que está acontecendo hoje na ONU e com relação ao ataque terrorista do Hamas. To also recognize the attacks by Hamas did not happen in a vacuum. The Palestinian people have been subjected to 56 years of suffocating occupation. They have seen their land steadily devoured by settlements and plagued by violence, their economy stifled, their people displaced, and their homes demolished. Their hopes for a political solution to their plight have been vanishing. But the grievances of the Palestinian people cannot justify the appalling attacks by Hamas, and those appalling attacks cannot justify the collective punishment of the Palestinian people. Mr. Secretary General, in what world do you live? Definitely, this is not our world. Let us not be mistaken about Hamas' intention. I'm sure, Secretary General, you can read it. Its charter clearly calls for the destruction and elimination of the State of Israel. I would like to listen to this recording. انا قاعد اكلمك من جوا بسيم، افتح الواتس تبعه قول له وين، شوف كيف قتله، شوف كيف قتلت بيدي يابا، ابنك قتل يهود، هاي دخلوا بسيم يابا. ربنا يحميك يا رب، ربنا يحميك يا رب، ربنا يحميك. قاعد اكلمك من جوال يهوديه، قتلتها وقتلت جوزها. This is a terrorist of Hamas. What he said there in Arabs, he telling to his mother and fathers that he is proud that he has blood of 10 Jewish that he murdered. What monster they gave a birth to. Secretary General, this is the world that we live. We give Palestinian Gaza till the last millimeter. There is no dispute in regards to the land of Gaza. But they take the money they receive from the world, and instead of building hospital, office building, commercial center, they took the money to dig tunnels, to build rocket factory, not for the favor of the people. Tell me, what is a proportionate response for killing of babies, for rape women and burn them, for beheading of a child? How you can agree to a ceasefire with someone who swore to kill and destroy your own existence? How? It is not only Israel's right to destroy Hamas, it's our duty. For Israel, it's a matter of survival. Então, a gente ouviu o embaixador de Israel falando para o Guterres, que foi primeiro-ministro de Portugal, um comunista autodeclarado, extremamente radical, e a gente ouviu de novo aquele problema da falsa equivalência, da pseudomoderação, do momento dos pacifistas, e a gente tem o Lula. Bota o Lula na parada, Bruno. Sabe, não é porque o Hamas cometeu um ato terrorista contra Israel que Israel tem que matar milhões de inocentes. Sabe? Não é possível que as pessoas não tenham sensibilidade. Não é possível. Então, se a ONU tivesse força, a ONU poderia ter uma interferência maior. Sabe? Os Estados Unidos poderiam ter interferência maior. Mas, sabe, as pessoas não querem, as pessoas querem guerra, as pessoas querem incentivar o ódio, as pessoas querem estimular o ódio. E eu não vejo assim. Temos mais uma manchete. Eu faço questão de colocar para vocês uma manchete da Folha de São Paulo. Família afegã agredida e chamada de terrorista de Hamas em São Paulo
por um homem que usava vestimentas judaicas. Ninguém responsabiliza o Lula pela sua fala atroz de falsa equivalência. Aliás, falsa equivalência não. É engraçado, né? O Lula mente de maneira mitômana e absolutamente escalafobética, ninguém o corrige, como você bem disse, e sempre troca milhares ou centenas por milhões. A gente podia falar, é uma demência cognitiva, é uma demência numérica, mas ele faz isso reiteradamente, sempre em benefício próprio, mas no caso não é mais benefício próprio, é em benefício de uma teoria encampada pelo PT, encampada pela esquerda brasileira e mundial, dessa falsa equivalência de que Israel é tão genocida e tão cruel, aliás, muito mais genocida e muito mais cruel do que o Hamas, que degola bebês, que estupra mulheres, que queima pessoas vivas, que mata filhos na frente dos pais, como mostrou um vídeo de 45 minutos produzido pelo próprio Hamas, mostrado para a grande imprensa por Israel anteontem, em que essa fala abjeta pelo chanceler da ONU, de Israel, foi colocado. Um filho se vangloriando para a própria mãe de ter matado com as próprias mãos 10 judeus. Ou seja, não existe equivalência. É uma guerra entre bem, no caso, o Israel, um Estado que é democrático, que é livre, dentro daquele barril de pólvora que é o Oriente Médio, e contra uma organização terrorista que tenta destruir o Estado de Israel e mais, e diz na sua emenda que quer matar todos os judeus e cristãos do mundo desde que não sejam convertidos ao Islã. Ou seja, é a guerra da sanidade contra a percepção da razão. E aí você me pergunta, Marco Antônio, por que o Lula não é rechaçado pela grande mídia? Pela mesma razão que o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, um comunista declarado, socialista declarado, não é rechaçado pela grande mídia mundial, ao dizer de maneira obscena, tão obscena quanto Lula, que não foi à toa que o Hamas praticou o que praticou, porque existe um Estado opressor de Israel, ocupacionista. Ou seja, é a mesma mentira. E por que é a mesma mentira? Porque é uma mentira, é uma basófia feita pela esquerda mundial, de estabelecer que Israel é um Estado opressor, vilipendiador de direitos humanos, quanto Israel simplesmente só faz, nos últimos 75 anos, desde que foi criado o Estado de Israel, pela própria ONU, que é presidida pelo senhor Antônio Guterres, só faz se defender de movimentos terroristas que querem exterminar o seu povo. Você percebe? Quando eu digo que a esquerda é o mal mundial, eu não tô fazendo nenhum tipo de exagero retórico. Eles orquestram uma mentira ensaiada e eles reverberam na mídia, entre intelectuais, entre dirigentes, toda essa mentira ensaiada. E aí a gente entra numa questão mais complexa. Globalismo. O que é globalismo? São governos colocados de maneira supranacional, com autoridade maior que as soberanias nacionais, feitas por entidades não eleitas, corporações não eleitas, como a ONU. Só qual que é o problema do globalismo? A maioria desses princípios globalistas são de esquerda, são progressistas e subvertem a realidade. Agora, imagine viver num governo global que está alinhando o Lula com o Antônio Guterres como secretário-geral do mundo, estabelecendo uma narrativa falaciosa. Ou seja, você vai fazer uma narrativa falaciosa que beneficia grupos terroristas contra estados democráticos de direito. Você percebe? É exatamente a conjunção do demônio. É Lula, Guterres contra Israel, relativizando a história, deturpando a realidade em favor de um grupo terrorista como o Hamas. É por isso que o globalismo é tão perverso quando a gente diz que é. Assine o Fio Diário. Assim você vai ter acesso integral ao programa completo Adriles sobre tudo, além de outros diversos programas na nossa plataforma. Assine aí.